Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Rorato e hoje eu vou continuar falando sobre as eleições americanas que estão próximas, há cerca de menos de 4 meses, e que tiveram aí digamos assim, situações inusitadas e marcantes na própria história política dos Estados Unidos. A primeira, de pouco mais de uma semana atrás, foi a que, no primeiro debate frente a frente entre o atual presidente Joe Biden e o concorrente do Partido Republicano Donald Trump, infelizmente Joe Biden cometeu algumas gafes, alguns tropeços, estava nitidamente abalado por algum motivo, talvez problema de saúde, e não conseguiu argumentar, não conseguiu discursar à altura e contradizer os confrontos e as mentiras que vinham efetivamente do seu opositor, do Donald Trump. Chegou ao ponto de trocar o nome da sua vice, Kamala Harris, pelo próprio nome do opositor, dizendo que o opositor faria um bom governo, não necessariamente com essas palavras, sendo que ele estaria se referindo, a intenção era se referir à sua candidata a vice, Kamala Harris, que já é a vice dele atualmente. Mas enfim, mas o que eu quero chamar a atenção é que não necessariamente os bons articuladores, aqueles candidatos bons de discursos, bons de argumento, embora eu tenha muito respeito por esses candidatos que têm um bom argumento, inclusive eu falei sobre eles aqui na minha série sobre inteligências múltiplas, sobre a capacidade de articular ideias e discursar com propriedade sem estar lendo coisas que os outros escreveram, aliás, que eu condeno. Eu até leio alguma coisa, mas eu procuro ler informações científicas ou uma poesia, alguma coisa que não dá para mudar. Mas quando é para falar sobre, dar a minha opinião, como eu estou fazendo agora, eu falo isso de improviso. Lógico que eu pesquiso antes para não entrar em contradição e não falar asneiras, não falar fake news nem mentiras. Eu pesquiso em fontes seguras para depois confiro e afiro as fontes para depois efetivamente trazer a público. Mas enfim, o fato é que os candidatos, como eu estava dizendo, que falam com bastante veemência, com bastante eloquência até muitas vezes, embora falem errado, não dominam a própria língua, até porque não estudaram, não passaram da quarta série ou não terminaram o ensino fundamental, enfim, entraram na carreira militar e abandonaram os estudos, e daí, enfim, tem de tudo nesse mundo, né? Então, nesses casos, nem sempre o cara, por falar bem, está falando a verdade. Aliás, em alguns casos específicos, os caras se munem de informações capciosas, mentirosas, embusteiras ou confusas, ou sem qualquer embasamento verdadeiro, enfim. Resumo da ópera, o que prevalece é a mentira no discurso desses camaradas e, no fim, eles têm um poder de convencimento tão grande quanto o de qualquer golpista. E um golpista tem um poder de convencimento muito grande, porque ele usa a intimidação, ele usa ou oferece muitas vantagens milagrosas, oferecem milagres até, porque não, tem golpista que vende milagre, oferece de graça e depois cobra para fazer, enfim, tem de tudo. Então, esse tipo de gente que é embusteira, mentirosa, desqualificada, despreparada, canalha mesmo, porque não, vigarista, patife, desprovida de escrúpulos, enfim, são pessoas que têm um poder de convencimento, mas não pautam com a verdade. Aliás, faltam com a verdade o tempo inteiro, até porque a vida deles já é uma mentira. Se você for analisar bem, a biografia dos caras já é uma mentira, já é uma farsa, já é um embuste. Então, o Joe Biden, por outro lado,
embora não tenha conseguido argumentar com seu opositor lá durante o debate, é um excelente administrador, ele provou isso, ele estava no governo em plena pandemia e conseguiu recuperar os empregos, aliás, os empregos que os Estados Unidos têm hoje, ou a taxa de desemprego que tem hoje, melhor dizendo, é menor do que do pré-pandemia. Conseguiu fazer com que a economia voltasse a crescer, apesar do revés da pandemia mundial que assolou o mundo inteiro. Enfim, ele conseguiu melhorar todos os índices positivos e mitigar os negativos. Ou seja, em resumo, fez uma excelente campanha. Até quando ele, lá no início do mandato, quando ele convocou, retirou do Afeganistão as tropas americanas que estavam lá há mais de uma década, perdendo vidas de soldados americanos, ele fez isso com boa intenção. Era lógico, era previsível que podia dar certo, podia dar errado. Deu errado, mas daí isso não é necessariamente um problema eterno do povo americano, do exército americano, do Departamento de Defesa americano. Os afegãos lá que tem que fazer uma boa escolha dos seus representantes, não ficar botando, como fazem vários países, colocando, como fez a faixa de Gaza, botou um grupo terrorista no governo, o grupo Hamas, que fez a merda que fez e deu no que deu. Então, lá no caso do Afeganistão, em muitos países lá do Oriente Médio e adjacências, eles permitem que grupos terroristas, à força ou até pelo voto, assumam o poder. Isso não pode ser um problema nem brasileiro nem americano. Lógico, é um problema mundial. Mas os americanos não precisam ficar eternamente lá para resolver isso. Então tem muita crítica em cima disso. Mas enfim, brigas e guerras à parte, eu tenho dois exemplos aqui para finalizar. Por exemplo, lá em Londrina, na minha cidade, quando eu era adolescente ainda, nós tivemos a felicidade de ter o engenheiro Wilson Moreira como prefeito. Foi um dos melhores prefeitos que tivemos em Londrina ao longo dos últimos 30, 40 anos. No entanto, ele não é um cara do discurso, ele é um cara caladinho. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, um engenheiro muito competente, um excelente administrador, correto, incorruptível, enfim, um cara extremamente decente, mas no palanque ele travava. Tivemos o caso aqui emblemático do Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba por 2, 3 mandatos, governador do estado do Paraná também, um excelente arquiteto, conhecido mundialmente, também teve lá seus problemas, até porque perfeito ninguém é, mas não era um cara do discurso. Também tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, uma excelente pessoa, e não estou aqui para julgá-lo, nem julgar sua história, mas muito pelo contrário, para cumprimentá-lo onde quer que ele esteja, pelo excelente trabalho e excelente legado que nos deixou, não só no Brasil, no mundo inteiro. E tem outros casos aí. O Fernando Henrique, um dos melhores presidentes que o Brasil teve também nos últimos anos, também um cara que deixou um legado gigantesco, deixou o Plano Real, as melhores leis desse país, o Código Civil, o próprio regulamento do Imposto de Renda de 97, o Código Civil a 2002, enfim, segundo os próprios juristas, as melhores leis que esse país já escreveu e adotou foram justamente no governo Fernando Henrique, tão boas que os crápulas que entraram depois dele quiseram derrubar muitas leis, porque atentava justamente contra a possibilidade de se sangrar o Estado. Então, é isso que acontece. Então, o Biden tem o meu voto. É lógico que eu não posso influenciar a eleição americana, mas é importante que todos os brasileiros e brasileiras estejam atentos, porque se o Trump ganhar, vai piorar para nós, porque o Trump, nós já tivemos uma experiência, ele não é de bons amigos, de boa vizinhança, ele é um cara desse perfil que tem um grupo radical da esquerda que chama ele de neonazista, não é nada disso. Ele é um cara ultranacionalista que quer fazer uma América grande, mas isolando do mundo. Qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência e conhecimento sobre política internacional, macroeconomia ou escambau,
sabe que não dá certo isso. Quando a América Latina, inclusive o Brasil, estavam sob o domínio da ditadura militar nos anos de chumbo, estava isolada do mundo e não cresceu. Pelo contrário, sucumbiu sob todos os aspectos científico, cultural, econômico e tudo mais. Sucumbiu porque estava isolada. E se o Donald Trump ganhar e isolar a América do Norte, também vai sucumbir. Simples assim. Então, e lógico que eles vão causar muitos prejuízos para nós, porque vão criar regras de importação dos nossos produtos, vão dificultar a exportação de tecnologia de ponta da América do Norte para cá, enfim, é isso que esse tipo de gente desqualificada faz. Então, lamentavelmente, se esse cidadão ganhar por conta do tiro de raspão que ele tirou na orelha, que sangrou lá algumas gotas de sangue, vai ser um período, 4 anos muito tristes para o povo americano e também para nós brasileiros, não só para os brasileiros, mas para o mundo todo. Serão tempos sombrios, não tanto quanto a ditadura militar, aliás, nem 1% do que foi a ditadura militar na América Latina e no Brasil, mas serão tempos de, digamos assim, de reflexão, no mínimo isso, para todos nós no mundo inteiro, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, sucesso, gratidão e tchau. Até mais. Um grande abraço. Namastê.